Então já deixa eu adiantar, você não é o protagonista da sua própria história quando estamos falando do reino de Deus. Então não, você não é insubstituível na casa de Deus, até porque se você faz, é Deus que capacita. E se você não quiser fazer, Deus pode muito bem capacitar outra pessoa. Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje iremos falar sobre livros e dessa vez vamos falar sobre como se tornar um cristão inútil do Rodrigo Bibo, que é como se fosse uma continuação do Deus que Destrói Sonhos, que eu já falei e comentei um pouquinho sobre ele aqui no canal. E assim, os dois é tipo assim, uma surra diária do Espírito Santo. E hoje iremos conversar um pouquinho sobre esse livro e sobre a queda de orgulho que ele causa em nós. É aquele tipo de livro que vai, sabe, na ferida, vai ali e ainda vai, entendeu? Meu Deus, precisava de tudo isso? Precisava, porque senão você não ia acordar pra vida. Ele é um livro muito curtinho, de leitura rápido, não é palavras difíceis e elaboradas. A capa dele é aquelas capa dura e a folha também é um pouquinho mais durinha, sabe? Como se tornar um cristão inútil traz uma verdade confrontadora, porque ele tira essa ideia de que somos importantes ou que somos insubstituíveis do reino de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, não somos. Nós não somos o ponto fraco de Deus, como dizem por aí. Não, a gente não somos servos que fomos feitos para glorificar e anunciar o nome do Pai. É isso. É esse o meu e o seu chamado maior. Anunciar Jesus a toda a criatura, a todo ser que respira no mundo. E fazer o nome dele conhecido, não o meu. Somos chamados para servir, obedecer e levar o nome de Cristo aonde quer que fomos. Então nós temos essa missão de anunciar o nome de Jesus a toda criatura. Anunciar o nome de Cristo, quer no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade ou na família, quer na comunidade local. Deus nos capacita para servir de maneira que o corpo de Cristo seja edificado e o evangelho proclamado. Não existe hierarquia, o que importa é ser fiel onde Deus o colocou e com os recursos que Ele lhes deu. Então você pode dizer, Lara, mas eu não me sinto capacitada. Lara, mas eu não sei nem o que falar. Então é justamente isso que a Bíblia trata em nós. Porque se for por nós, se for por nossas limitações humanas, nós não vamos saber nem respirar sozinhos, né? Um exemplo muito abrangente. Porque sem Deus nós não somos nada, somos apenas pó, que vai voltar pro pó em algum momento. E em questão de evangelizar, em questão de levar o nome de Jesus, gente, isso pode acontecer de maneiras diversas, sabe? Que a gente gosta de deixar as coisas mais complicadas. E às vezes não, às vezes você chegando pra alguém falando de uma série em comum, você consegue introduzir o nome de Jesus nessa conversa. Quando a gente nos tornamos mais perto de Deus, fica mais fácil trazer Jesus para as nossas conversas. Porque quanto mais perto estamos do Senhor, evitamos conversas torpes, evitamos aquelas conversas que não vai nos levar para lugar nenhum. E até conversas dos mais variados temas, sobre filme, sobre música, sobre série. A gente consegue de alguma forma introduzir Jesus ali no meio. Porque se Jesus é tudo que vivemos, se a Bíblia diz que dele e por ele são todas as coisas, então eu consigo introduzir Jesus em diversas áreas da minha vida e consigo conversar com alguém sobre Jesus em diversos temas. Vocês concordam comigo? Tá, Lara, mas é porque assim, eu sempre fico preso àquilo de meu chamado. Eu não sei qual é o meu chamado na casa de Deus, então me sinto suficiente pra levar a mensagem. Eu vou falar aqui, né, 2 frases nesse livro que vão fazer tipo, perceba, chamado é menos sobre encontrar um papel específico e mais sobre ser transformado à mensagem de Cristo e servir onde Ele o colocou. Então a gente fica muito preso a coisinhas assim, sabe? Ah, qual é meu chamado? Ah, porque tem assuntos que vendem na internet. Tem assuntos que vendem nas redes sociais. Então a gente vê muito falar sobre chamado. Ah, venha comprar meu curso para você desenvolver o seu chamado. E muitas das vezes o nosso maior chamado é anunciar o nome de Cristo. E acabou, e ponto final. Já sabemos qual é o nosso chamado maior. E a Bíblia é bem explícita. Continuando. Temos um mundo para cultivar e guardar, uma família a qual pertencer e uma salvação a anunciar. Outra. Não somos chamados para ser independentes, nem para ser protagonista de uma história pessoal, mas para fazer parte de uma nova comunidade que proclama aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Afinal, enfrentamos uma epidemia de solidão que afeta milhões de pessoas no mundo. Também sabemos que não é bom que o ser humano fique só,
Como bem frisou meu amigo Cacau Marques, a resposta bíblica à solidão não é mera companhia, mas a comunhão. A igreja pode ser um antídoto para a solidão, um lar para quem não tem casa. Dom, ele nunca é dado de forma pessoal para que uma pessoa se apareça ou para que um dom se sobressaia mais que o outro. Não, isso não é dom, isso foge do propósito central do dom. Então, a nossa maior missão como cristão não é descobrir um mero dom, não é descobrir qual é o meu chamado, não é descobrir certas coisas que, quando a gente proclama o Evangelho de Cristo, essas coisas vêm naturalmente, essas coisas a gente vai descobrindo ao longo da caminhada. E não eu parar de dizer, não, eu não sirvo na igreja porque eu não sei qual é o meu chamado. Não, mas eu não sirvo na igreja porque eu não tenho dom. Deus esqueceu de mim na fila dos dons, né? Eu acho que teve gente que passou 2 vezes e eu fiquei pra trás. Não, a gente descobre o nosso chamado anunciando justamente o Evangelho de Cristo, que é nesse caminho, que é quando a gente mais está anunciando o nome de Cristo, mais a gente está buscando, sabe? Ele é uma fonte insaciável, inesgotável, então estamos sempre, né, bem diante do trono. Sou insaciável na minha busca por ti, desesperadamente te quero mais e mais. Então, quando mais a gente busca, mais a gente quer conhecer de Jesus, mais a gente quer mostrar Ele a mais pessoas, mais a gente quer que mais pessoas conheçam desse amor, que a gente quer que mais pessoas sejam insaciáveis pela busca. Então não tem essa. Se eu conheço a Cristo, se eu sei o que Ele fez na minha vida, por que eu quero guardar Ele num potinho e não quero apresentar ao meu vizinho? Se eu sei que o Senhor, Ele tem capacidade de transformar a vida de alguém que vive em pecado, que vive em vícios, como transformou a minha, por que não apresentar o nome de Cristo a essas pessoas? Por que não ser o canal de bênçãos na vida dessa pessoa para ela chegar até Cristo? Por que não ser o caminho? Por que não ser a ponte até Deus? E muitas das vezes as pessoas elas olham mais as nossas atitudes do que as nossas palavras. Porque eu posso dizer, eu amo a Cristo, eu sirvo a Deus, Ele transformou minha vida. Eu posso dizer isso às outras pessoas. Mas se as minhas atitudes não correspondem com o que eu falo, as pessoas não vão dar ligança para o evangelho que eu proclamo. Porque se nem eu, que digo que sirvo esse evangelho, pratico o que esse evangelho me diz, por que outras pessoas viriam para ele? Porque outras pessoas se converteriam, porque outras pessoas se deixariam ser mudadas por esse Deus que eu prego. A Bíblia, que muitas pessoas vão ler lá fora, são as nossas vidas. Então você pode ser um motivo de alguém nunca mais pisar na igreja. Isso é muito forte, sabe? Porque quantas pessoas a gente vê saindo da igreja porque fulano falou isso, porque fulano fez isso com a pessoa, porque desanimou de certa forma a caminhada, sabe? Muitas das vezes nós somos os maiores responsáveis de ver pessoas saindo da igreja. Porque nós queremos que as pessoas venham santas já, que venham com a vestimenta adequada, sabe? Que venham perfeitos, que venham santos. Porque se a pessoa não tem o mesmo pecado que eu, então ela não é imoral. Então ela não merece estar no mesmo céu que eu. E muitas das vezes com essas palavras, com essas atitudes, com aqueles olhares, não. Como ela, eu não amo, sabe? Porque eu acho ela muito assim. Não quero nem papo. É por essas palavras, é por essas ações, é por essas panelinhas que infelizmente criamos dentro da igreja que pessoas vêm e não voltam mais. E sendo bem sincera, se isso acontecesse com a gente teria a vontade de voltar para aquele lugar que nos faz mal? Não teríamos. Para aquele lugar que tanto nos feriu? Vocês acham mesmo, vocês são francos e olhar para mim, de responder para si mesmo melhor, né? Vocês voltariam para esse lugar? Assim como a igreja local prepara e envia missionários para o outro lado do mundo, ela também precisa preparar e enviar missionários para o outro lado do muro. Como disse Kelly, o cristão não é consumidor espiritual que vem preencher necessidades emocionais e depois volta para casa. Antes, ele é encorajado para ser sal e luz em um mundo em decomposição e em trevas. Não, missão ele não é só em outras nações, ele não é só em outro país. Missão também começa todos os dias, com o seu vizinho, na sua escola, no seu trabalho. Essa talvez seja a maior verdade confrontadora desse livro, que nós devemos servir, devemos proclamar o nome de Jesus aonde quer que a gente pisamos.
aonde quer que a gente respire, né? Porque em todo lugar tem pessoas e em todo lugar serve de campo missionário. O que realmente importa não são os cargos que eu adquiri ao longo do tempo na Terra, não são o meu dom, não é o meu chamado, e sim pessoas que eu apresentei o nome de Cristo. Pessoas que eu vi a vida delas mudarem por conta de uma palavra, por conta de um versículo, sabe? Que eu vi ela sair das trevas para a maravilhosa luz, para a graça. Pessoas que eu vi sendo resgatadas. É isso que no final importa. É isso que no final do dia conta. Então esse livro foi um grande choque de realidade para mim. Pá, tapa na cara mesmo. Esse aqui nem se fala também. Eu nem sei dizer qual é o meu preferido aqui. Eu só sei dizer que eu recomendo ele muito. E assim, eu pretendo continuar trazendo livros pro canal aqui, porque querendo ou não, é uma versão de mim, dentre tantas. É uma versão de mim. E eu quero continuar trazendo isso pra cá, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu comecei a ler ele dia 30/3 e terminei dia 2/5. Então acho que eu não demorei tanto, né? Eu fiquei mais de um mês lendo ele, mas não é porque a leitura é cansativa, é porque eu tava esgotada. Mas eu recomendo muito. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.